Tito, capítulo 3. Hoje nós vamos encerrar a carta de Paulo a Tito, tá? Fé e conduta. A minha fé, aquilo que eu creio, determina a verdadeira fé na minha conduta, no meu dia a dia. E o tema do capítulo 3 aqui do parágrafo é justamente isso, a conduta cristã. Então, vamos lá, versículo 1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Isso aqui é uma prática bíblica de você estar sujeito às autoridades. Então isso aqui sempre Paulo colocou, e toda a Bíblia, tá? Toda a Bíblia incentiva o povo de Deus a estarem sujeitos às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, sejam amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Mostre mansidão, seja uma pessoa mansa no trato com todos, cuidado com a maneira que você fala, cuidado com a maneira como você age, cuidado com a sua impaciência no trato com as outras pessoas. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Paulo está dizendo o seguinte: antes éramos assim. Mas agora não somos mais, porque nós temos fé em Jesus Cristo, e essa fé em Jesus Cristo mudou a nossa conduta. Eu quero que você grife o versículo 4, 5 e 6. Ele é muito profundo, esses versículos são muito profundos. Aqui fala sobre a ação de Deus a nosso favor. A conduta que eu tenho hoje é graças à intervenção de Deus na minha vida. A fé que eu tenho em Jesus Cristo. Mas quando éramos odiosos, detestáveis, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, ou seja, a bondade e o amor de Deus para com os homens, como? Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Olha que profundo esse texto. Quando, porém, se manifestaram a bondade e a misericórdia de Deus por nós, não por obras de justiça praticadas por nós. Ou seja, não é porque em nós havia algo de bom, não é porque nós éramos bons, pelo contrário, mas por sua misericórdia. A bondade está em Deus, a iniciativa está em Deus, o amor está em Deus. Ele nos salvou mediante, através do lavar. A palavra lavar no grego é batizar. Batizar. Ele nos salvou como? Mediante, através do lavar regenerador, nasci de novo, e renovador, uma nova criatura do Espírito Santo. Ou seja, no momento da minha conversão, eu sou batizado no Espírito Santo. Eu sou lavado pelo Espírito Santo. No momento da minha conversão, na hora que eu creio em Jesus, eu já sou lavado. Eu não posso buscar uma coisa que eu já tenho. Tem muitos cristãos buscando o batismo no Espírito Santo, sendo já crentes, sendo já filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Porque se eu não tiver o lavar do Espírito Santo na minha vida, eu não sou salvo. O que diz a Bíblia? Presta atenção aqui no versículo 5. Não por causa de atos de justiça praticados por nós, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
pelo lavar. Ele nos salvou mediante o lavar, por meio do lavar. Ou seja, se não houver o lavar, se não houver o batizar do Espírito Santo, não sou salvo. Que ele derramou sobre nós. O batismo da nossa igreja é por aspersão. O que é aspersão? É a água sendo derramada na cabeça, para simbolizar o lavar do Espírito Santo em nosso coração. Que Deus derramou sobre nós. É por isso que nós usamos um pouco de água sobre a cabeça, simbolizando o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós de forma generosa através de Jesus Cristo. Tudo isto se deve através do que Cristo fez na cruz do Calvário. Jesus foi vencedor ali, porque tirou-nos do inferno, pagando o preço do nosso resgate. Somos salvos através de Jesus Cristo, mediante o batizar do Espírito Santo que ele derramou sobre nós, generosamente, para nos dar condições, agora, pela nossa conduta, de agradarmos a Deus. Antes não conseguíamos agradar a Deus, porque estávamos sujos, longe dele, mortos em nossos pecados. Mas agora estamos vivos para Deus, regenerados, nascemos de novo, renovados, somos novas criaturas. E agora podemos falar a verdade, podemos ser mansos, podemos ter domínio próprio, podemos fazer atos de justiça, podemos ser diferentes. Podemos dizer não à prostituição, podemos dizer não à maledicência, podemos dizer não ao pecado, porque temos agora uma nova natureza. Então a fé em Jesus Cristo nos dá condições de termos uma nova conduta. Ele o fez, versículo 7, a fim de que, justificados pela sua graça, nós tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra. Essa palavra que eu estou dizendo para vocês é fiel, é verdadeira. E quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tito, ensine essas coisas, para que as pessoas que são de Deus se empenhem em serem bondosas, em praticar coisas boas, em ter um falar diferente, uma conduta diferente. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, porque cremos em Jesus. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Agora o versículo 9 é muito profundo. Evite, porém, controvérsias tolas, discussões que não levam a nada, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Queridos, olha, cuidado em ficar perdendo tempo em discutir coisas que não levam a nada. Evite discutir religião, discutir coisas que não vão mudar em nada a nossa conduta. Evite isto. Tem pessoas contenciosas, tem pessoas briguentas, e você não percebe, mas você perde tempo, perde neurônios, estressa por algo que não vai levar a nada. Então, quando uma pessoa quiser aprender e está interessada em aprender, dê toda atenção. Converse, instrua, discuta pontos, mas quando você percebe que a pessoa só quer discutir religião com você, não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. É melhor ter paz do que ter razão. E você acaba criando até inimizade com pessoas aí sem motivo algum. Quanto àquele que provoca divisões, contendas, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. É o que Paulo está dizendo aqui. Não perca tempo com pessoas que não querem ser ajudadas. Não perca tempo com pessoas que não querem mudar. Não perca tempo. Não perca tempo. Não perca tempo com pessoas que só querem discutir,
quer contender, não perca tempo. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Então não perca tempo com esse tipo de gente. Palavra pesada, mas às vezes eu tenho que ter discernimento espiritual de saber até onde eu posso ir e com quem eu posso ir, tá? Então não perca tempo em discussões tolas, principalmente a respeito da lei, da Bíblia, né? Essas questões pequenas, controversas, não vai levar a nada. Aí Paulo termina no versículo 12, quando eu enviar Ártemas ou Tíquico até você, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Paulo estava numa prisão domiciliar, mas ele tinha uma certa liberdade ainda, tá? Antes dele ser preso em definitivo numa masmorra, em 2 Timóteo ele vai estar já preso numa prisão, mas ele estava também na expectativa de liberdade ainda, como nós vimos lá em Filemão, ele ainda estava nessa expectativa de ser liberto da prisão. Então ele já estava até marcando o encontro com Tito aqui. Providencie tudo que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática das boas obras, fé e conduta, fé e prática. Dá para perceber de uma forma clara, né, o tema de Tito. Aos nossos, que dediquem-se à prática das boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos que estão comigo enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. E assim Paulo encerra mais uma carta. E nós encerramos aqui também mais uma carta, a carta de Tito. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito, porque o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos alertado, o Senhor tem nos repreendido, o Senhor tem nos instruído na sabedoria da Tua palavra, que é a luz que nós tanto precisamos. Dê-nos força, dê-nos graça, para, acima de tudo, praticarmos aquilo que nós cremos. Colocarmos na nossa vida prática, como nós vimos nesses 3 capítulos de Tito, a importância de praticarmos tudo aquilo que nós cremos. Abençoe-nos para que sejamos pessoas sinceras, verdadeiras e, acima de tudo, que estejam a Deus sempre dispostos, decididos a agradar o Senhor. Acima de tudo, abençoe-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã nós vamos passar para as 2 últimas cartas de Paulo da prisão, tá? 1 Timóteo e 2 Timóteo. Então eu quero convidar você para continuarmos essa maratona aí. E logo, logo, vamos já pegar as cartas gerais, aí Hebreus, 2 Pedro, as cartas de João, Judas, e o final, a última carta, ou o último livro, o único livro profético do Novo Testamento, Apocalipse. Então já estamos aí praticamente indo para o final dos nossos estudos, das nossas meditações, das nossas devocionais. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.